A Idade Média é um daqueles períodos da história que muita gente imagina como uma época totalmente sombria, cheia de castelos escuros, cavaleiros brigando e pessoas vivendo na lama. Mas a verdade é que esse período foi muito mais complexo, intenso, importante do que parece. Foram cerca de 1000 anos de história que transformaram completamente a Europa e ajudaram a construir o mundo moderno que a gente conhece hoje. Tudo começa oficialmente no ano de 476, quando o Império Romano do Ocidente cai. Roma, que durante séculos dominou praticamente toda a Europa ocidental, já estava enfraquecida havia muito tempo. O Império sofria com corrupção, crise econômica, dificuldades para manter o enorme território e ataques constantes dos chamados povos bárbaros. Esses povos eram chamados assim pelos romanos, porque não falavam latim e tinham costumes diferentes. Entre eles estavam os visigodos, ostrogordos, vândalos, saxões, ângulos, lombardos e francos. Apesar da fama de selvagens, muitos desses grupos tinham organização política, cultura e tradições próprias. Quando o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto, o poder romano praticamente desapareceu daquela região. E aí que começou a Idade Média. Só que existe uma coisa importante. A Idade Média não foi um período parado. Muita coisa aconteceu nesses 1000 anos. Por isso os historiadores costumam dividir esse período em duas partes: Alta Idade, Média e Baixa Idade. A Alta Idade Média vai mais ou menos do século V até o século X. Já a Baixa Idade Média vai do século IX até o século XV. Na Alta Idade Média, a Europa ficou extremamente rural. As cidades perderam força, o comércio diminuiu bastante e a insegurança era enorme. Imagine viver em uma época em que invasões podiam acontecer a qualquer momento. Estradas eram perigosas e o governo central praticamente não existia. Foi nesse cenário que surgiu o feudalismo. O feudalismo era um sistema econômico, político e social baseado principalmente na posse de terra. Quem tinha terra tinha o poder. Os reis existiam, mas muitas vezes tinham menos autoridade do que os grandes nobres donos de enormes territórios. Esses territórios eram chamados de feudos. Dentro dos feudos existiam basicamente 3 grupos sociais: a nobreza, o clero e os servos. A nobreza era formada pelos senhores feudais, cavaleiros e guerreiros. Eles eram donos da terra e tinham o papel de proteger militarmente o feudo. O clero era a igreja, padres, bispos, monges e outras figuras religiosas e tinha uma enorme influência na sociedade medieval. A Igreja Católica era provavelmente a instituição mais poderosa da época. E na base da sociedade estavam os servos. Eles trabalhavam na terra, plantavam, colhiam, criavam animais e sustentavam toda a estrutura feudal. Mas existe uma coisa importante: servo não era escravo. O servo estava preso à terra. Não podia simplesmente sair do feudo quando quisesse, mas tinha alguns direitos. Eles possuíam pequenas áreas para produzir sua própria sobrevivência, embora tivesse de pagar inúmeros impostos ao senhor feudal. E esses impostos eram pesados. Tinha a talha, que era parte da produção entregue ao senhor. Tinha a corveia, que obrigava o servo a trabalhar gratuitamente alguns dias nas terras do senhor. Tinha banalidades, taxas pelo uso de moinho, forno e ferramentas. Ou seja, a vida do camponês medieval era extremamente difícil. Mesmo assim, o feudo era quase autossuficiente, produzia praticamente tudo o que precisava. O comércio existia, mas era muito limitado durante boa parte da Alta Idade Média. Enquanto isso, a Igreja Católica crescia cada vez mais. Na prática, a Igreja dominava não apenas a religião, mas também a cultura, a educação e até a política. Pouquíssimas pessoas sabiam ler, escrever e o conhecimento estava concentrado principalmente nos mosteiros. Os monges tiveram um papel gigantesco na preservação do conhecimento antigo. Muitos textos gregos e romanos só sobreviveram porque foram copiados manualmente dentro dos mosteiros medievais. Além disso, a igreja influenciava diretamente a visão do mundo e das pessoas. Na mentalidade medieval, Deus estava no centro de tudo. As guerras, as doenças, as colheitas, o clima, absolutamente tudo era interpretado como vontade divina. Essa visão é chamada de teocentrismo. O medo do inferno era muito forte. A religião fazia parte da vida diária das pessoas o tempo inteiro. Missas, jejuns, orações e rituais religiosos eram constantes. Mas a igreja também acumulava riqueza e poder político. Bispos e abades controlavam terras enormes. Muitos reis precisavam de apoio da igreja para legitimar o próprio poder.
Inclusive, durante muito tempo, reis e papas brigaram para decidir quem tinha mais autoridade. E falando em reis, um dos personagens mais importantes da Alta Idade Média foi Carlos Magno. Carlos Magno foi o rei dos francos e depois coroado imperador pelo Papa no ano de 800. Ele tentou reconstruir parte da antiga grandiosidade romana na Europa Ocidental. Seu império cresceu enormemente e ajudou a fortalecer o cristianismo. Carlos Magno também incentivou a educação e promoveu um pequeno renascimento cultural, conhecido como Renascimento Carolígio. Mas após a sua morte, o império foi dividido entre os seus herdeiros e acabou enfraquecendo. Enquanto isso, novas invasões começaram a atingir a Europa. Vieram os vikings pelo norte, os magiares pelo leste e muçulmanos pelo sul. Os vikings ficaram famosos por seus ataques rápidos, usando navios extremamente eficientes. Eles saqueavam cidades, mosteiros e aldeias costeiras. Mas os vikings não eram apenas guerreiros violentos, também eram comerciantes, exploradores e navegadores impressionantes. Eles chegaram até a Islândia, Groenlândia e até partes da América do Norte, séculos antes de Colombo. Enquanto isso, o mundo islâmico crescia fortemente. No século VII surgiu o islamismo com Maomé, na Península Arábica. Após a morte de Maomé, os muçulmanos expandiram rapidamente seus territórios e criaram um enorme império. Enquanto a Europa Ocidental passava por dificuldades econômicas, muitas cidades islâmicas eram centros avançados de ciências e matemática, medicina e filosofia. Inclusive, vários conhecimentos da antiguidade chegaram normalmente à Europa graças aos árabes. Na matemática, por exemplo, os algarismos que usamos hoje vieram do mundo árabe. E aos poucos a Europa começou a mudar. A partir do século XI, começa a chamada Baixa Idade Média. Foi um período de crescimento populacional, expansão agrícola e renascimento comercial. Novas técnicas agrícolas ajudaram bastante. O uso do arado de ferro, da rotação de culturas e dos moinhos aumentou a produção de alimentos. Com mais comida disponível, a população cresceu. As cidades começaram lentamente a renascer. Mercadores passaram a circular com mais frequência. Feiras comerciais cresceram e o comércio voltou a ganhar importância. Nesse contexto surge uma nova classe social, a burguesia. Os burgueses eram comerciantes, banqueiros e artesãos que viviam nos burgos, que eram pequenas cidades muradas. E aos poucos, essa burguesia começou a enriquecer. E com o crescimento urbano surgiram também as corporações de ofício. Essas corporações organizavam profissões como ferreiros, carpinteiros, tecelões e padeiros. Elas controlavam preços, qualidade e formação dos trabalhadores. Enquanto isso, outra coisa marcava profundamente a Idade Média: os castelos e os cavaleiros. Os cavaleiros eram guerreiros treinados desde jovens. O treinamento era extremamente duro. Muitos começavam ainda crianças como pajens, depois viraram escudeiros e finalmente cavalheiros. A imagem do cavaleiro honrado, justo e romântico ficou famosa, mas a realidade muitas vezes era bem mais brutal. As guerras eram violentas e constantes. Mesmo assim, surgiu o chamado Código de Cavalaria, que defendia valores como coragem, lealdade e proteção aos fracos. Na prática, nem todos seguiam isso. Durante esse período, também aconteceram as Cruzadas. As Cruzadas foram expedições militares, organizadas principalmente pela Igreja Católica entre os séculos XI e XIII. O objetivo era reconquistar Jerusalém e outras áreas sagradas dominadas pelos muçulmanos. Milhares de pessoas participaram das cruzadas. Alguns iam por fé religiosa, outros buscavam riqueza, aventura ou terras. As cruzadas causaram enorme violência, massacres e destruição. Mas também aumentaram o contato entre o Oriente e o Ocidente. Produtos orientais como seda, especiarias e perfumes passaram a circular mais na Europa. Além disso, conhecimentos científicos e culturais também chegaram ao Ocidente. Outros aspectos importantes da Baixa Idade Média foi o fortalecimento dos reis. Os reis começaram lentamente a centralizar o poder e enfraquecer os senhores feudais. Isso aconteceu porque o comércio gerava dinheiro e os reis podiam contratar exércitos profissionais sem depender tanto da nobreza feudal. Esse processo ajudou futuramente na formação das monarquias nacionais, como França, Inglaterra, Portugal e Espanha. Mas nem tudo era crescimento.
A Idade Média também enfrentou crises terríveis, e nenhuma foi tão devastadora quanto a Peste Negra. A Peste Negra surgiu no século XIV e foi uma das maiores tragédias da história humana. A doença era causada por uma bactéria transmitida principalmente por pulgas que viviam em ratos. Acredita-se que ela tenha vindo da Ásia e chegado à Europa pelas rotas comerciais. Os sintomas eram assustadores: febre alta, dores intensas, manchas escuras pelo corpo e enormes inchaços chamados de bubões. A morte podia acontecer em poucos dias. O desespero foi gigantesco. Ninguém entendia exatamente o que causava a doença. Muitas pessoas acreditavam que era castigo divino. Outros perseguiam minorias, especialmente judeus, acusando-os injustamente pela peste. A medicina medieval tinha pouquíssimos recursos. Calcula-se que entre 1/3 e metade da população europeia tenha morrido. Imagine cidades inteiras praticamente vazias, campos abandonados, corpos acumulados nas ruas. Foi um choque enorme. Mas curiosamente, a peste negra também ajudou a transformar a sociedade. Com menos trabalhadores disponíveis, muitos servos passaram a exigir melhores condições. O sistema feudal começou lentamente a enfraquecer ainda mais. Além da peste, outros grandes conflitos abalou a Europa medieval: a Guerra dos 100 Anos. Essa guerra aconteceu principalmente entre França e Inglaterra. Apesar do nome, durou mais de 100 anos, entre 1337 e 1453. Foi uma guerra longa, cansativa e extremamente destrutiva. Nesse contexto surge uma personagem lendária, Joana d'Arc. Joana era uma jovem camponesa francesa que afirmava receber mensagens divinas. Ela liderou tropas francesas e ajudou a mudar o rumo da guerra. Depois acabou capturada, acusada de heresia e queimada viva. Anos mais tarde, a própria igreja reconheceu sua importância. Enquanto isso, a cultura medieval também se desenvolvia. Muita gente acha que a Idade Média foi um período sem conhecimento, mas isso não é totalmente verdade. Foi durante a Baixa Idade Média que surgiu várias universidades importantes. Universidades como Bolonha, Paris e Oxford começaram nesse período. Os estudos eram muito ligados à religião, mas filosofia, direito e medicina também eram ensinados. Um dos filósofos mais famosos da época foi Tomás de Aquino. Ele tentou unir fé cristã e razão usando ideias do filósofo grego Aristóteles. A arte medieval também foi marcante. Primeiro surgiu o estilo românico, com igrejas pesadas, paredes grossas e pequenas janelas. Depois veio o estilo gótico. As catedrais góticas impressionavam pelo tamanho gigantesco, vitrais coloridos e arquitetura cheia de detalhes. Catedrais como Notre Dame em Paris são exemplos clássicos disso. Essas construções levavam décadas e às vezes séculos para ficarem prontas. E tudo era feito sem máquinas modernas. Outro elemento muito forte da cultura medieval foram as histórias e lendas. As narrativas sobre o rei Arthur, Merlin e os cavaleiros da Távola Redonda ficaram famosas nesse período. Também surgiram poemas épicos, canções e histórias de amor cortês. Enquanto isso, no final da Idade Média, várias mudanças começaram a acelerar. O comércio crescia cada vez mais. As cidades ficaram maiores. A burguesia enriquecia. Os reis fortaleciam o poder central. E o feudalismo entrava lentamente em crise. Ao mesmo tempo, o pensamento europeu começou a mudar. As pessoas passaram a olhar novamente os conhecimentos da antiguidade clássica. Esse movimento ajudaria futuramente no surgimento do Renascimento. Outro fator decisivo foi a expansão marítima. Países como Portugal e Espanha começaram a buscar rotas comerciais. Isso acontecia porque os produtos orientais eram muito valiosos. E o controle das rotas comerciais pelos turcos dificultavam bastante o acesso europeu ao Oriente. Inclusive, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453 é considerada por muitos historiadores como o fim oficial da Idade Média. Constantinopla era a capital do Império Bizantino, herdeiros do antigo Império Romano do Oriente. Quando os turcos conquistaram a cidade, o impacto foi enorme para a Europa. E assim começa lentamente a Idade Moderna. Mas existe uma coisa importante: a ideia de Idade das Trevas. É muito exagerada. A Idade Média teve guerras, fome e doenças,
claro, mas também teve avanços importantes. Foi um período que preservou conhecimentos antigos, criou universidades, desenvolveu arquitetura impressionante e transformou completamente a sociedade europeia. Muitas instituições atuais nasceram ali. As universidades, os parlamentos, as monarquias nacionais, os bancos, as cidades comerciais, tudo isso ganhou força nesse período. Além disso, a Idade Média influenciou profundamente nossa cultura. Filmes, séries, jogos e livros vivem usando elementos medievais. Castelos, cavaleiros, dragões, reis, espadas, batalhas continuam fascinando as pessoas até hoje. E talvez isso aconteça porque a Idade Média mistura realidade e lenda de um jeito muito forte. Foi uma época de fé intensa, violência brutal, enormes desigualdades, mas também de transformação e construção histórica. Durante cerca de 1000 anos, o mundo europeu mudou completamente. O Império Romano desapareceu. O feudalismo surgiu. A Igreja dominou a sociedade. As cruzadas aconteceram. A peste devastou populações inteiras. As cidades renasceram. Os reis ganharam força. E lentamente nasceu o mundo moderno. A Idade Média foi muito mais do que castelos e cavaleiros. Foi um período gigantesco de mudanças que moldou diretamente o planeta em que vivemos hoje. E entender a Idade Média ajuda a entender coisas do presente. As disputas religiosas, a formação dos países europeus, o surgimento das universidades, a origem do capitalismo comercial, as desigualdades sociais. Tudo isso tem raízes medievais. Então, quando alguém falar que a Idade Média foi apenas uma época atrasada e sem importância, já sabe que a história é muito mais profunda do que isso. Porque foram 1000 anos de acontecimentos intensos, cheios de guerras, reis, revoluções culturais, transformações econômicas e mudanças que literalmente mudaram o rumo da humanidade.